Bom, para começar, eu queria falar um pouquinho de China, né? Queria entender a sua visão, como que você está avaliando essas questões das oportunidades, os riscos de se investir, por exemplo, na China. A gente tem falado muito também em relação da China, todas essas pressões que estão sendo feitas, principalmente, né, numa questão aí desse confronto, num posicionamento da China em relação à própria Rússia. Isso tem sido um aperto, né, principalmente das outras nações, realmente tentando trazer um aperto para a China. E aí eu queria entender como um investidor, né, pode enxergar exatamente essas oportunidades. Seria uma boa oportunidade investir na China? De que forma, na verdade, essa posição do Estado chinês em relação à economia pode acabar afetando os investimentos? É uma pergunta excelente e agora, neste momento em específico, ela ganha contornos ainda mais fortes. No ano passado, eu até tive a oportunidade de conversar com vocês sobre China também. Eu construí uma tese bastante densa sobre investimentos em China, e um dos pontos que a gente chamava sempre atenção era a questão regulatória, as questões políticas que se desdobravam no país. Acabou que ao longo de 2021, especificamente, a gente teve grandes desdobramentos nesse sentido, e no segundo semestre especificamente, alguns contornos ainda mais duros de regulação que acabaram recaindo sobre alguns setores específicos, né, como, por exemplo, o setor imobiliário, e depois a questão de desaceleração do crescimento. Este ano, especificamente, a gente volta a acompanhar a China depois de ativos terem apanhado muito por lá, né? Então, ativos que a longo prazo eles são atrativos, mas que, claro, no curto prazo ensejam muita volatilidade, como temos visto nos países ocidentais. Sobre esses setores específicos que apanharam demais, a gente começa a olhar alguns nomes novamente, alguns dos setores de tecnologia que estão muito baratos. E de fato estão, não é de agora que estão. Entretanto, sempre tem alguns pontos de atenção, né? O primeiro deles é a questão do setor imobiliário, né? Como a gente lembra, a questão da Evergrande e depois todas as outras do setor que foram, né, impactadas, para a questão da crise de crédito, desaceleração e todo o problema estrutural no setor imobiliário chinês, que foi um dos grandes veículos de crescimento da década de 90 e início do século 21. Então, isso é um ponto de atenção, e como o governo vai endereçar essa situação das empresas de incorporação, de real estate, que estão em maus lençóis, será também vital para entender. Eu entendo, meu entendimento, o entendimento geral do mercado é que provavelmente será endereçado de maneira construtiva para com o mercado, porque os estímulos estão aí. Inclusive, este ano já foi anunciado vários estímulos, aliás, nos últimos 5 anos, só de renúncia fiscal do governo chinês, estímulos em termos de impostos, né, redução de impostos, já foi dado mais redução em 5 anos do que foi a redução de imposto do governo Trump no início do mandato, em 2017, quando ele assumiu, teve aquela grande redução de 1,5 trilhão da ordem, 1,5 trilhão de dólares. Nos últimos 5 anos, a China fez mais que isso também, tentando estimular justamente a economia, que já se entendia como desacelerando já há alguns anos. Então, neste início de ano, a gente tem observado também estímulos que devem dar sustentação para que continuemos vendo um crescimento da ordem de como 5% em 2022 ainda. Claro que riscos de desaceleração, como o que vimos agora mais recentemente na questão do lockdown, também chama atenção. Então, o primeiro ponto era a questão do setor imobiliário e como será endereçado. O segundo é justamente a questão da Covid. A política de zero COVID, né, a Covid zero, parece não estar tendo o mesmo apelo no interior do governo como tinha anteriormente. Esse combate agressivo de qualquer foco da pandemia se mostra mais danoso hoje, em que o mundo ocidental caminha para transformar a pandemia em endemia, do que propriamente algo construtivo para o país, né? Combater lockdown em Shenzhen, etc., pode ter desdobramentos graves, inclusive já teve revisões de crescimento sendo arrefecidas por conta desse último lockdown. Então, também a questão da pandemia, e mais recentemente agora, que deu um problema super complexo, que a gente precisa se debruçar sobre a opinião dos especialistas em relações internacionais de geopolítica, né? A China foi um dos grandes aliados da Rússia nesse processo, porque se absteve das grandes discussões internacionais e se mostrou compromissado em dar o apoio econômico, ao passo em que as sanções eram impostas sobre a Rússia na questão da Ucrânia. Isso também será muito importante. Como a gente entende que a China tenha visto no incidente da Ucrânia algo muito pior do que se imaginava, até mesmo porque era uma alavanca, né? Se desse certo na Ucrânia, poderiam tentar no Taiwan.
essa chance parece ter sido arrefecida em um primeiro momento, pelo menos. E agora o governo chinês está muito mais interessado em arrefecer essa situação, que é problemática para as cadeias de suprimentos globais e, portanto, para o comércio chinês de maneira geral, por conta dos impactos em commodities agrícolas e energéticas que a Rússia tem por estar fora da dinâmica de mercados internacionais. Então, ela entende muito mais como algo, vamos prezar pela paz do que qualquer outra coisa, mas também não é nada muito enfático. Teve um encontro recente de conversa, na verdade, entre o presidente americano e o presidente chinês, que deu a entender isso. Vamos trabalhar, inclusive se discute muito a China ser o árbitro da intermediação definitiva, né? Mas, de fato, então, quando a gente olha, tem os ativos interessantes, estão muito baratos, tem possibilidade de crescimento com os estímulos, mas tem seus desafios também. É possível, a longo prazo, uma posição de China? Pensando a longo prazo, sim, como a gente pode ver com grandes players, né? A Bridgewater, do Ray Dalio, a Blackstone, a BlackRock também fazendo suas posições a longo prazo. Inclusive, um material recente do Ray Dalio falando sobre Changing World Order, né? A mudança da ordem mundial, que colocaria, você tem os grandes movimentos geracionais de ordens mundiais, né? Então já teve dos holandeses, já teve dos britânicos, estamos nos americanos, e caso seja o fim, estejamos presenciando o fim do Império Americano, a China se mostraria como o novo expoente, né, mundial. Seria um problema para os nossos valores culturais e políticos, né, uma vez que não bate muito, mas ela tem também se ocidentalizado em vários aspectos. Então, em sendo o caso, também a longo prazo pode ser interessante, se a gente tiver visto de fato, verificando de fato, a eclosão de um novo polo centralista, né, de atração, novo império, grosso modo, como se coloca. Entretanto, dado as crises que a gente viu subsequente, né, Covid, agora também a crise geopolítica, o mundo parece estar muito mais combativo à questão da globalização do que a gente viu nos últimos 30 anos. Então, também se prova problemático essa tese. Entretanto, a longo prazo, dados os descontos ativos, é sim um player interessante, mas com limitação de exposição, nada muito enfático, porque os riscos estão presentes e mais evidentes do que nunca, né? Inclusive, entre os emergentes, a China não é o grande nome do momento. Inclusive, o Brasil acaba se tornando o grande nome, porque Rússia, ininvestível, Índia, cara e complexa socialmente, China, com esses problemas que eu pontuei. Agora, o Brasil, por mais que tenha eleição fiscal e problemas políticos internos, com as suas caricaturas, fiscal, o grande calcanhar de Aquiles, tem ativos baratos, está alinhado com o Ocidente e não é tão tóxico quanto essas outras coisas. Então, acaba sendo um país muito mais atrativo em termos de emergentes, no pool de emergentes, né? Se a gente olhar o BRICS, ele é acrônimo BRICS, ele acaba sendo mais atrativo dentro desse pool, né? Apesar, como eu falei, a longo prazo, a China ter um ou outro nome que possa ser valioso.